a gente faz quando escuta isso é: de quem ele tirou esse dinheiro todo para ficar tão rico? Essa pergunta quem faria, na verdade, é um típico esquerdista. A esquerda, o socialismo, não passa de uma ideologia da inveja. E eles partem da premissa de que riqueza é um jogo de soma zero. Olá, é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. A fortuna de Elon Musk atinge 500 bilhões de dólares, $500 bilhão. Estima-se que ele vai ser o primeiro trilionário da história, né? E a primeira pergunta que a gente faz quando escuta isso é: de quem ele tirou esse dinheiro todo para ficar tão rico? Essa pergunta quem faria, na verdade, é um típico esquerdista. A esquerda, o socialismo, não passa de uma ideologia da inveja. E eles partem da premissa de que riqueza é um jogo de soma zero. Então, se João ficou rico, é porque Pedro ficou pobre e está explicada a miséria no mundo. A miséria é explicada com base na existência de ricos. Não importa que a miséria seja o estado natural da humanidade, não importa que a idade da pedra, a idade do bronze, não tenham acabado por falta de pedra e bronze, todos os recursos naturais que temos estão disponíveis desde sempre para a humanidade. O que aconteceu foi um grande choque de produtividade. As pessoas conseguiram produzir muito mais, com muito menos, e isso fez com que houvesse um enriquecimento geral das populações. Quem está em país mais livre, com propriedade privada mais bem definida, sem a inveja falando tão alto, consegue gerar ainda mais riqueza para si e para os outros dentro do mercado de capitais. Você precisa de financiamento, você precisa de parceiros. Por isso que a figura do fundador da empresa raramente é a figura daquele dono da empresa tradicional que a gente tem em mente como antigamente. O Jeff Bezos não é o dono da Amazon. Ele é o maior acionista, mas ele não é o dono. E por aí vai. Isso tudo contrasta muito, né, a admiração que os americanos sentem pelos empreendedores, a compreensão de que eles não roubaram de ninguém para chegar lá, né? Contrasta muito com a visão típica de países mais atrasados como o Brasil, onde a ideologia da inveja ainda se cria. Então, nós tivemos essa semana a aprovação aí da questão da reforma tributária. A tabela de imposto de renda ir para R$5 mil de isenção, eu nem acho ruim. É apenas consertar um truque que há todo ano, que é não repor a inflação e com isso ir aumentando, na verdade, a faixa de quem paga imposto de renda. Então eu não sou contra a extensão da isenção para quem tem R$5 mil de remuneração. O que eu sou contra é o resto todo. É falar que a compensação disso vai ser via aumento de imposto dos mais ricos, dividendos, multinacionais e blá, blá, blá. Aí não. Isso não é justiça tributária. E repete-se muita ladainha por aí. Eu postei um texto sobre isso e logo veio a turma de sempre falar: o que não é justo é o empresário pagar menos imposto que a secretária. Que preguiça, blá, blá, blá. Os 1% mais ricos pagam 40% dos impostos no Brasil. Então não tem nada disso, é mentira. Agora, é preciso lembrar que a narrativa de que os 1% mais ricos ganham 15 vezes mais do que os 20% mais pobres é uma narrativa estatística falaciosa. Por quê? Porque trata o 1%, como aquela turma do Occupy Wall Street, né, os 1%, trata o 1% mais rico como um grupo estanque. É um grupo estanque. Só que não é. Existe mobilidade social, ainda mais em países onde há mais liberdade. As fortunas da Forbes hoje não são as mesmas das fortunas da Forbes há uma década atrás. Muitas famílias perdem dinheiro. Às vezes o fundador é rico
e os herdeiros começam a dilapidar o patrimônio. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Melhor canal de corte do YouTube. Então não existe 1% estanque. Isso é uma falácia, é um truque estatístico. Assim como os 20% mais pobres, tampouco configuram um grupo estanque, até porque tem aí uma questão demográfica. Os mais jovens são mais pobres, estão entrando no mercado de trabalho, ganhando menos, a produtividade mais baixa. Só que o mais jovem, atenção, envelhece. Em uma década, ele provavelmente saiu dos 20% mais pobres. Entraram os novos jovens, buscando emprego e trabalhando no mercado de trabalho. Então, estatística pode ser a arte de torturar a verdade para que confesse qualquer coisa. É que nem biquíni, mostra muita coisa, mas o que esconde é essencial. Se você não souber fazer análise, você vai cair nesses truques. E vai por mim, tá cheio de malandro espalhando essa ideia de que o pobre paga muito imposto e o rico não paga nada, porque eles querem alimentar a ideologia da inveja. Eles olham com desdém para a fortuna do Elon Musk, não para a fortuna do George Soros, porque a fortuna do George Soros é usada para financiar movimentos radicais de esquerda, não para a fortuna da família do Unibanco, porque banca a revista Piauí e os filmes do João Moreira Salles. Aí está liberado. São hipócritas, claro. Não se importam com a riqueza do Wagner Moura, que tem um relógio de Daytona Rolex de não sei quantos mil e chega numa Mercedes classe G, toda cheia de bossa, mas faz discurso igualitário. Depois eles dizem, esquerda não é voto de pobreza. Eu sei, esquerda é voto de hipocrisia. Eu posso ser o mais rico que eu puder, mas se eu prego igualdade, está tudo bem. Bom, quero falar de um outro assunto que foi tema da minha coluna da Revista Oeste essa semana, que é o antipetismo de fachada. Eu falei dos artistas aí, lembrei disso, né? Tem muita gente que se coloca contra o PT, mas no fundo gosta desses artistas, não demoniza, não acha que o PT seja uma quadrilha disfarçada de partido. Eles apenas divergem, principalmente da área econômica, onde eles tucanos por excelência, demonstram mais responsabilidade. Mas eles não divergem do PT para valer mesmo em nada mais, principalmente na área de costumes. Eles são liberais sociais. E essa turma é uma turma perigosa, porque eles emprestam suas reputações obtidas em respectivas áreas. Muitos no mercado financeiro ganharam dinheiro, muitos são bem-sucedidos, e eles se colocam contra a polarização política, contra os extremos, mas quando aperta, eles descem do muro sempre do lado esquerdo, direto no colo de um petista. São os que fizeram a cartinha pela democracia, fizeram um L, depois disseram que estavam com medo, tipo Armínio Fraga, Helena Landau, Pércio Arida, Luiz Stuberg, João Moedo e companhia. Os tucaninhos de mercado todos. E eles são perigosos porque eles querem, uma vez mais, a volta do teatro das tesouras. O que eles não suportam é a ascensão de uma direita conservadora para valer, que moralizou o país em 4 anos, sem escândalo de corrupção, acabaram as mamatas. Paulo Guedes, um reformista com uma equipe técnica, os outros ministérios também montados de forma técnica, as estatais nas mãos de gente séria, pararam de dar rombo, estavam moralizando o país. Eles odeiam esteticamente o Bolsonaro, não suportam o Paulo Guedes, não podem admitir uma coisa dessas, então eles são contra os dois extremos. Agora, quando você é indiferente entre Fernando Haddad e Paulo Guedes, o problema está em você. Você é o problema.
Você é o famoso isentão cafajeste, que finge não se dar conta de que o PT, quando chega ao poder, destrói o Brasil e que o Bolsonaro estava fazendo reformas importantes, benéficas para a nação como um todo, mesmo com uma pandemia, que não foi o Bolsonaro o responsável pelas mortes, a menos que você considere que o lulista Alberto Fernandes, na Argentina, bem ao lado, era cúmplice do Bolsonaro, que morreram basicamente o mesmo número de pessoas em relação à população. Muito obrigado pela preferência, sob censura ainda, né? Muito obrigado e peço encarecidamente que quem quiser apoiar o meu trabalho independente, que é, cá entre nós, o que eu mais gosto, sem demérito a todos os outros, e são vários empregadores, parceiros, mas esse é o que eu mais gosto de fazer. Sou eu e vocês direto aqui, né? Vá lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals, o conteúdo disponível do que eu produzo está lá, mas de preferência para quem usa VPN, para não ficar na intranet do Xandão. E, se possível, considere se tornar um membro apoiador. Você recebe como recompensa por viabilizar esse trabalho independente conteúdos exclusivos, como toda segunda-feira, tivemos ontem já, Conversa de Boteco. Quartas-feiras temos o Cigar Bar, em que eu procuro responder as perguntas dos apoiadores. Então, vá lá no rodrigoconstantino.locals.com, inscreva-se, gratuito, e, se possível, torne-se um membro apoiador. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo é do Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.